Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, ou o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se for ou se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Meus irmãos, eu trago nesta noite o seguinte tema para o nosso sermão: glorificando a Deus no sofrimento. Glorificando a Deus no sofrimento. E é claro que já caminhamos para o terceiro sermão com essa temática do crente sofrer por amor a Cristo, do crente sofrer pelo nome de Jesus Cristo, por carregar em si as insígnias do cristianismo, e isso inclui sofrer pelo nosso Senhor. E mais uma vez, a partir do verso 12 ao verso 19 do capítulo 4, Pedro nos traz à baila o tema do sofrimento. E sabemos que o sofrimento é uma realidade em nossa vida. Já falamos aqui do dia mau, já falamos aqui que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, ou seja, participamos juntos dos sofrimentos de Jesus. E com base nesse tema, glorificando a Deus no sofrimento, nós veremos aqui ao menos 3 razões que o cristão deve considerar sobre o sofrimento. 3 realidades ou verdades que o cristão deve considerar sobre o sofrimento. Acompanhe comigo aí, mais uma vez, o verso 12 ao verso 14. Pedro inicia dizendo assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então, a primeira coisa, a primeira verdade que o cristão deve considerar sobre o sofrimento é que ele é completamente compatível com a vida cristã. O sofrimento é compatível com aquilo que vivemos e chamamos de cristianismo, de fé. O cristão não pode, de maneira alguma, estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a sua vida, com o seu chamado de ser filho de Deus, como se fosse algo distante, surreal, à parte da sua vida. Inclusive, existe uma teologia muito querida no nosso país, no meio evangélico, chamada teologia da confissão positiva, que rejeita todo tipo de sofrimento na vida do cristão. Você não deve nem pode sofrer. E se você está sofrendo, ou você está em pecado, ou isso é uma ação de Satanás na sua vida. Mas quando nós olhamos para a verdade das Escrituras,
Pedro já abre aqui este parágrafo dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como se fosse uma novidade, como se fosse algo que vocês pudessem ficar de fato espantados, surpresos. Não, pelo contrário, o cristão deve até mesmo esperar por provações. Como eu disse no penúltimo sermão, o chamado a servir a Cristo nunca nos enganou, até porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, aqueles que vieram para o Evangelho com uma pseudo-proposta de ter a vida muito boa e muito melhor, lamento. Temos sim momentos de vitórias, de contentamento, de conquistas e de satisfações, mas também temos momentos em que somos provados pelo fogo, em que choramos pelo nome de Cristo, em que a nossa fé é colocada, meus irmãos, à prova pelo nome de Cristo. E Pedro diz: não estranheis, vocês precisam mesmo esperar que as provações surjam. Permitam-me citar aqui o que minha mãe sempre diz: meu filho, está tudo muito quieto demais. A vida do cristão não é assim. Eu fico até com medo quando as coisas estão demais, dando tudo muito certo, indo tudo muito bem, as coisas acontecendo do jeito que esperamos, porque a Escritura nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Então, eu posso esperar que está vindo uma tempestade por aí. Alguma coisa está chegando, está tudo muito quieto, tudo muito calmo, muito tranquilo, e é isso que Pedro está alertando os irmãos aqui, lembrando que Pedro está escrevendo para cristãos gentios, povos que não pertenciam a Israel. Haviam sim israelitas aqui como destinatários desta carta, mas em sua maioria povos de outras nações, e que haviam se convertido, abraçado a fé cristã, e precisariam de forças para lidar com as provações, com os testes da vida. E Pedro insiste dizendo: não estranheis, não fiquem admirados do fogo ardente, né? Pedro qualifica que esse fogo é um fogo que arde. Ele faz alusão àquele fogo da fornalha que serve para depurar o ouro, para refinar o metal, para tirar as escórias, as impurezas. Se o mundo perseguiu a Cristo, Pedro está alertando os cristãos: naturalmente também vos perseguirão. O próprio Jesus havia dito: por acaso os discípulos são maiores do que o seu mestre? É claro que não. Se perseguiram a mim, haverão de persegui-los também. A igreja não se torna fiel por ser perseguida. Guarde isso. A igreja não se torna fiel por ser perseguida, mas ela é perseguida justamente por ser fiel. Uma igreja verdadeiramente fiel será uma igreja que sofrerá lutas, perseguições e que será provada pelo fogo. E o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, como projetado aí. Vamos ler todos juntos essa verdade que Paulo faz coro aqui com Pedro? Leamos. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão, não é ovacionados, não? Não é colocados num pedestal? Não é de fato glorificados, honrados? Não. Paulo está dizendo que todos, sem exceção, todos quantos querem, estiverem dispostos a viver de forma piedosa em Cristo Jesus, serão o quê? Perseguidos. O apóstolo João, no próximo texto, também é enfático ao dizer, leiamos todos juntos: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 1 João capítulo 3, verso 13. O estranho é quando o mundo nos ama. Quando a igreja cai nas graças do mundo, quando o mundo está muito associado com a igreja, quando a igreja tem demais o favor deste mundo, dos sistemas deste mundo, aí nós temos que estranhar, porque o próprio apóstolo João disse: olha, não vos maravilheis.
Ele está fazendo coro com Pedro. Não vos admireis se o mundo vos odeia, porque o mundo irá vos odiar mesmo. Odiaram a Cristo e ele odeia tudo que é referência de Cristo. Se você quer viver uma vida cristã direita, piedosa, honesta, refletindo em si e para os outros o caráter de Cristo, saiba que você sofrerá por isso. E talvez ainda não chegou o momento que sofremos até ao desgaste das nossas forças, mas esse tempo chegará. Chegará o momento em que você e eu enfrentaremos desafios onde a nossa fé será provada e estaremos de fato sendo depurados por um fogo que é justamente destinado a nos provar. E é neste momento que o Senhor saberá quem são os seus. É o momento de separar joio do trigo. É o momento de separar a palha do trigo. É o momento de separar aqueles que são daqueles que não são, ovelhas de bodes. É o momento em que ele irá separar os seus. E é este o propósito do fogo. E também nós poderíamos ler ainda, conforme projetado aí, Atos 14, 22. Olha o que a Bíblia nos diz, leiamos juntos? Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A porta é estreita e importa que por muitas tribulações nós entremos lá. Muitas tribulações. E por último, não poderíamos deixar de citar o próprio Jesus Cristo em João 16, 33. Leiamos juntos? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É certo, vamos ser atribulados. Então, a primeira coisa que temos que considerar neste texto, a partir do verso 12, com relação ao sofrimento, é que ele é completamente, meus irmãos, compatível conosco, com a vida cristã. O sofrimento não é algo que é surpresa para nós, mas não é qualquer sofrimento. É um sofrimento por causa de Cristo. Não é sofrer somente pelo desemprego, pela enfermidade, por um casamento que talvez esteja numa fase ruim, e é claro que tudo isso nos impinge sofrimento, mas é sofrer aqui por amor de Cristo. Quantas esposas foram abandonadas? Por quê? Porque se converteu, ou se converteram, decidiram servir a Jesus e o marido foi embora. Quantas esposas e maridos também sofreram infidelidade conjugal porque começaram a servir a Cristo? Quantos foram deserdados de suas famílias? Quantos sofreram perseguição e sofrem no trabalho? Quantos sofrem por manterem as suas convicções firmes concernente à sua fé naquilo que crê, na Escritura Sagrada, numa vida pautada pela Bíblia? Muitos sofrem por isso, perdem oportunidades, são excluídos de vínculos de amizades. Muitos são debochados, zombados, vituperados, envergonhados neste mundo, porque mantêm o caráter de cristão. A família vira a cara, fica de mal, para de conversar por causa do nome de Jesus. E Pedro está dizendo, não estranha não, é isso mesmo. Não tem nada de errado com o roteiro. Você sofrerá por amor a Cristo. Então, considere que o sofrimento por amor a Cristo, na vida do crente, é algo completamente compatível e normal e previsível para a nossa vida. A segunda verdade que temos que considerar está na parte B do verso 12. Se o sofrimento é compatível com a vida cristã, o sofrimento por Cristo Jesus também é pedagógico, ou seja, ele nos ensina, ele nos orienta. Sofrer por Cristo é uma forma pedagógica de Deus de nos ensinar, de nos manter no caminho. O sofrimento vem para nos provar, nos testar, mas não para nos destruir. O sofrimento é para, de fato, meus irmãos, tirar de nós toda a impureza e nos deixar no centro da vontade de Deus. Assim como o fogo depura o metal, deixando-o mais nobre e livre de escórias, assim também sofrer por amor a Cristo, pela causa de Cristo, ajuda a depurar a nossa fé,
ajuda a depurar o nosso caráter e expõe que tipo de cristianismo nós vivemos. Você quer saber quando o crente é crente de verdade? É quando ele está sendo provado pelo fogo. É nesse momento. O que vai sobrar? Mas calma, esse fogo não é para te destruir. Esse fogo ardente que surge no meio da igreja, no meio daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, é para nos provar, conforme diz aí, olha, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado, ou seja, o propósito dele é para provar-vos. Então não estranhem como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. E, infelizmente, tem cristãos que se esquecem disso e vivem, de fato, lamentando: ai meu Deus, ai que luta, ai que perseguição, meu Senhor, não vou suportar, eu não sabia que mesmo servindo a Deus eu ia passar por tanta dificuldade. Trazendo de volta o que eu disse semana passada no sermão: quando eu estava no mundo, parece que a minha vida não era de tanto sofrimento quanto é agora servindo a Deus. E, por incrível que pareça, para o cristão que quer viver de forma piedosa, como o texto que nós lemos diz, parece que tudo é mais difícil. É mais difícil a promoção no emprego, é mais difícil manter-se fiel, é mais difícil você professar o nome do Senhor, é mais difícil você manter-se firme no propósito de adorar a Deus, é mais difícil de ter zelo com as coisas que é do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque é um fogo que está ardentemente surgindo entre nós. Para quê? Não para nos destruir, mas para depurar a nossa fé, para provar o nosso valor como cristãos verdadeiros. Agora o que vai sobrar de nós quando esse fogo surgir? O que sobrará de nós? Muitos estão vivendo na igreja meramente de aparência, né? E é somente com a ação pedagógica do fogo abrasador no nosso meio é que irá revelar aqueles que são verdadeiros. É por isso, meus irmãos, eu já disse outra vez e repito, por vezes eu oro pedindo a Deus mesmo que envie no nosso meio este fogo abrasador, para que nos coloque à prova, para que realmente teste a nossa fé, se somos mesmos cristãos ou apenas dizemos que somos. Cumprimos um rito, uma liturgia, colocamos a nossa Bíblia nas mãos, a empunhamos, nos arrumamos e vamos para a igreja no domingo. Eu sou cristão, eu tenho meu nome rolado na igreja, eu sou cristão, eu sou dizimista, eu sou cristão, eu participo de um ministério na igreja, eu sou cristão. Até onde o fogo ardente não surgir no nosso meio. Para quê? Para nos depurar, para tirar as escórias. A diferença, meus irmãos, do sofrimento como um instrumento de Deus na nossa vida, do sofrimento que é impingido pelo mal por Satanás, é que a intenção de Satanás com o sofrimento é de fazer-nos cair, é de nos derrubar mesmo, é de nos colocar prostrados, é de nos destruir. Mas Deus não. O propósito de Deus no sofrimento em nossa vida é nos colocar à prova a fim de nos moldar, nos lapidar, nos deixar melhores, nos aproximar dele. Portanto, devemos entender que Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é mera imitação, daquela fé que é um embuste, daquela fé que é apenas nominal. Deus usa o sofrimento como um instrumento para nós, meus irmãos, justamente para alcançar este propósito, para saber quem são os seus fiéis. Quem são os seus de fato. E na hora que este fogo surgir, veremos. Então temos que considerar que o sofrimento ele é compatível com a nossa vida e o sofrimento ele é de caráter pedagógico, nos ensina, nos prova, nos testa, nos molda. Em terceiro lugar, do verso 13 ao verso 14, o cristão deve considerar alegria em meio ao sofrimento. Parece incongruente, parece contradizente. Como considerar alegria em meio ao sofrimento? Olha o verso 13 e 14, por gentileza. Ao invés de estranhardes como se algo extraordinário estivesse acontecendo, grifo meu, verso 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois
coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. A exultação é uma expressão máxima da alegria. A exultação é algo que vai além do sentimento de estar alegre. E o que Pedro está dizendo é que, ao de ficarmos espantados com o sofrimento, devemos nos alegrar na medida em que sofremos. Por quê? Por que podemos nos alegrar na medida em que sofremos? Porque o nosso padrão de vida e de nova vida é Cristo, o qual também sofreu, mas venceu. O qual também sofreu, mas foi exaltado à glória à destra de Deus. E se somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, também seremos coparticipantes da sua glória. É por isso que o crente, mesmo sofrendo, pode exultar nos sofrimentos de Cristo. Porque ele tem uma expectativa, ele tem algo a olhar e se esperançar, que é a glória futura. Portanto, ao invés de nos causar estranheza e frustração, o sofrimento deve produzir em nós alegria. Olha o que Paulo diz em Filipenses 1:29. Vamos ler juntos esse texto? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Bom, até o ponto em que nos foi concedida a graça para crer, porque até o crer não é obra nossa, é de Deus. Ele que nos concede a graça. O que é graça? Presente, favor imerecido, né? Então ele nos concede a graça de crer, mas o texto também nos informa pelo apóstolo Paulo que ele também nos concedeu a graça de quê? De padecer por ele. Quer dizer então que para Paulo, para Pedro, para João, para a igreja, sofrer por Cristo é uma graça que nós alcançamos. E sabe por que nós conseguimos viver em plena alegria, mesmo no sofrimento? É porque nós vislumbramos a glória. Não é um sofrimento pelo sofrimento. Não sofremos como quem não tem esperança de algo futuro, de dias melhores, não, porque ao sofrermos, estamos contemplando o nosso Cristo. Assim como ele, ao sofrer, contemplou a mim e a você. E por amor, ele sofreu, ele se entregou. Portanto, a nossa motivação de sofrermos, de termos alegria, mesmo em meio ao sofrimento, é Cristo. Se nós desviarmos os nossos olhos de Cristo, meus irmãos, nada para nós fará sentido. Sofrer pelo Evangelho? Que isso, de maneira nenhuma. Eu que não vou ficar me desgastando com a igreja, meus dias, minha saúde, minha juventude, vou ficar desgastando o meu QI, meu intelecto, vou desgastar o meu status quo na sociedade em prol de Jesus, de maneira nenhuma. Não vou ficar sofrendo por causa de crentes, não, de igreja, de Cristo, de uma fé, de maneira nenhuma. Mas sabe o que nos move a sofrer por Cristo? Porque somos coparticipantes do sofrimento, mas também somos coparticipantes da sua glória. E olha, meus irmãos, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse que bem-aventurados somos quando por causa dele formos injuriados, perseguidos e mentindo disserem todo mal contra nós. Olha o que Jesus disse: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então Jesus disse: olha, perseguiram os profetas antes de vós, estão perseguindo a mim e de tabela vão perseguir vocês. Então a tribulação, o sofrimento, a perseguição por amor a Cristo é para nós mesmos. A questão é até onde nós estamos dispostos a sofrer por esse nome. Até onde a nossa fé é válida, até onde nós estamos dispostos a abraçar e expor essa fé. Até que ponto? Até o ponto em que congregar aqui de forma muito confortável para nós é algo interessante. Até ao ponto em que nos saudar aos fins dos cultos e nos confraternizarmos, até o ponto em que tudo está indo bem em nossa casa, em nossa vida profissional, em nossa vida eclesiástica,
Até ao ponto em que vai tudo bem no casamento? Não. Mesmo no sofrimento, nós podemos nos alegrar, porque se perseguiram os profetas, perseguiram Jesus Cristo, e irão nos perseguir também. E a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa convicção não pode estar limitada a esta vida, aos sofrimentos daqui. Lembre-se, os nossos pés estão na terra, mas os nossos olhos e as nossas mentes estão mirando na eternidade. E é isso que nos move a viver mais um dia, a caminhar mais uma semana, mais um ano, a ficar mais, a permanecer, a progredir, a continuar. Hoje mesmo ainda um irmão nosso aqui disse: se eu fosse olhar, pastor, o que eu já vi, o que eu já vivi, eu já tinha saído da igreja há muito tempo. Mas o que nos move? Sabemos que sofremos por Cristo, mas há uma eternidade que nos espera. O problema é que nós não queremos ansiar pela eternidade. Sabe por quê? Nossa mente está focada aqui. Eu quero ser feliz agora. Eu quero alcançar agora. Eu quero estar realizado agora. E a eternidade, as promessas de uma vida com Cristo, meus irmãos, ficam longe do nosso padrão de vida, do nosso viver. Por quê? Nós limitamos a nossa esperança em Cristo apenas a esta vida. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, vai nos informar que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque esta vida é cheia de sofrimento. As expectativas falham, as esperanças frustram. Mas se a nossa esperança estiver em Cristo, meus irmãos, podemos ter alegria mesmo no sofrimento, como Jesus disse. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão aonde? Na terra? No céu. É lá. Não tire os olhos de lá, do céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O que está escrito em Filipenses 4:13? Nós gostamos muito desse texto como um amuleto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquecemos de ler o que Paulo escreveu antes. Olha, eu sei o que é estar em abundância e eu sei o que é estar em escassez. Eu sei o que é fartura, eu sei também o que é miséria. Estou parafraseando. Eu sei o que é estar saudável, vendendo saúde. Talvez o apóstolo Paulo diria assim, né? Mas eu sei também o que é enfermidade. Eu sei o que é viver momentos de alegria, de exultação, mas também de estar lá no fundo do poço, no chão. E aí, ele vem falando, eu sei o que é isto, eu sei o que é aquilo. Eu sei tanto estar na fartura quanto estar na miséria. Aí ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Em outra tradução, em todos estes posso estar. Ele diz, em todos esses momentos eu posso estar alegre naquele que me fortaleceu em todos estes momentos. É isso que o texto significa. É por isso que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Por quê? Porque em todos os momentos da nossa vida Ele nos fortalecerá. Esse é o ponto. O ponto 2 desse sermão é pelo que o cristão não deve sofrer e pelo que o cristão deve sofrer. Pelo que ele não deve e deve sofrer. Então, se no primeiro ponto nós consideramos aqui o que o cristão deve considerar, relevar sobre os... Agora nós estamos aqui no segundo ponto, entendendo o que o cristão não deve sofrer, ou pelo que não deve sofrer e pelo que ele deve. Olha o verso 14 e 15. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, ou seja, mais do que felizes, abençoados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Olha, você já pode falar para o seu irmão que a Bíblia fala sobre os intrometidos. A Bíblia fala sobre os intrometidos.
E tem pessoas que sofrem por se intrometerem no problema alheio, na vida alheia, intromete em coisas que não te cabem, que você não foi convidado e traz para si sofrimentos. E aí nós entramos aqui exatamente na lista do que não devemos sofrer. Sofrimentos provindos de uma vida pecaminosa. No verso 14, Pedro conforta os irmãos dizendo que se sofremos pelo nome de Cristo, se somos injuriados pelo nome de Cristo, somos bem-aventurados, porque o Espírito Santo, essa expectativa da glória futura, pesa sobre nós, então nós sofremos, mas nos alegramos nesse sofrimento. Nos alegramos, mas ninguém sofra por ser assassino, por ser ladrão, malfeitor, intrometido da vida alheia. Pastor, em que podemos aplicar tudo isto? Bom, tudo isto são fontes de sofrimento que nenhum cristão deveria sofrer. Lembrando que Pedro está escrevendo para quem? Para cristãos. Pedro não está escrevendo isso aqui para ímpios, para pessoas que não conhecem a verdade de Deus. Pastor, mas então Pedro está considerando que o cristão poderia matar, roubar. Malfeitor aqui é um termo genérico de alguém que faz coisas más, tá? Obras más. Alguém que se intromete na vida alheia. Ora, sim, todo cristão continua sendo um pecador, redimido, mas um pecador. E é interessante que tudo isso são práticas de uma vida antiga, de quando ainda éramos filhos da ira de Deus. Sim ou não? Quando você era filho da ira de Deus, você mentia com muita facilidade, né? Você talvez fazia coisas de que hoje você se envergonha. Mas, infelizmente, muitos cristãos chamam para si mesmos grandes sofrimentos por não se desvencilharem dessas fontes de males. Fala demais. Assassinato aqui, lembra que Jesus disse: ouviste o que foi dito pelos antigos, não matarás, todavia eu digo que se alguém simplesmente ofender ao seu irmão, insultá-lo com alguma palavra, será réu do fogo do inferno. Portanto, a quebra, meus irmãos, do 6º mandamento não se limita apenas a tirar a vida de alguém, não. É você matar alguém no seu coração. Fulano para mim morreu, acabou. Cortei relações. Ou então insultá-lo, ofender ao próximo, matá-lo na mente e no coração. E o ladrão? Bom, não pagar o que é devido. Defraudar alguém, defraudar o próximo. O que é defraudar? É deixar de dar-lhe o que é devido. Tudo isso aqui Pedro está alertando aos irmãos que são grandes fontes de sofrimento que podem recair sobre nós. E mais, intrometido, entrar em situações que não lhe cabem ou às quais você não tem ingerência e nem foi convidado. Portanto, Pedro, se pudesse resumir, diria assim: meus irmãos, ninguém sofra modos de viver. Você é crente agora. Você é salvo pela graça, é regenerado, você foi transformado. Canta lá no culto: recebi um novo coração do Pai, coração transformado, regenerado, inspirado, que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Às vezes não declara nada, declara guerra, declara maledicência, declara murmurações. E Pedro está dizendo: olha, estas fontes de males eram associadas à nossa antiga vida, e ninguém então que agora foi salvo, lavado, transformado pelo poder de Jesus, não sofra por estas coisas, pelo amor de Deus. E é o que ele vai falar aqui no verso 16: mas se for para sofrer, sofra como cristão. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes faça o quê? Glorifique a Deus com esse nome. Está vendo que o texto evoca sempre a glória de Deus, o sofrimento, a glória de Deus. Viva para a glória de Deus, faça para a glória de Deus. Então, se for para sofrer, não sofra pelas antigas práticas.
Mas se sofrer como um cristão, e dentro de cristão aqui, Pedro está pressupondo alguém que foi lavado, regenerado, transformado, que agora vive para Cristo, não se envergonha disso. Não. Eu estou desempregado, eu sou cristão, que vergonha. Não. Nossa, minha família tem desajustes e eu sou cristão. Não sofra por isso. Não sofra por isso. Sabe por quê? Glorifique a Deus com este nome. Qual? O nome de cristão. Glorifique a Deus com o nome de cristão. Glorifique a Deus pelos sofrimentos, por sofrer por Jesus Cristo. Pedro aqui, meus irmãos, resumindo, está dizendo, olha, nenhum cristão sofra por mentir, porque senão é justiça. Você mentiu, a mentira foi descoberta, vai arcar com a sua mentira. Roubou, pegou o que não era seu, vai responder diante da lei. A lei está aí para isso. Matou, agiu por impulso, vai responder diante da lei. Isso é justiça. Agora, sofrer por ser cristão? Não. Não se envergonhe por isso. Eu fui despedido porque o meu patrão queria que eu mentisse, e eu não menti porque eu falei para ele que isso não é uma prática da minha vida. Não sofra por isso. Não se sinta envergonhado, na verdade, porque sofrer nós vamos sofrer, né? O desemprego. Mas não se envergonhe por isso. Antes, glorifique a Deus e creia que Ele abrirá uma outra porta para você. Não se envergonhe por talvez você ser diferenciado, talvez por você ser preterido pela sua família porque você é cristão. Não se envergonhe por isso, por ter que colocar o seu comportamento como cristão numa rodinha de amigos, numa festa. Opa, não tem ninguém da igreja aqui, então eu posso agir igual aos que estão aqui. Não, haja como cristão. Lembre-se, nunca haja, nem coloque os seus pés aonde o Espírito Santo não pode ir e agir com você. Lembre-se disso. Você é cristão. Não é só na igreja, não, é lá fora também. É 24 horas. Nós vivemos, segundo uma outra expressão latina, coram Deo. Nós vivemos sempre de face para Deus. A minha filha Isadora, já pequenininha, quando ela briga com o Ítalo e fala a verdade, Ítalo, aí a primeira coisa que ela fala, olha para cima, Ítalo. Porque ela sabe que nós vivemos de face para Deus. E meus irmãos, não se envergonhem por sofrer como cristão. Glorifique a Deus por sofrer por esse nome. Sofrimento provindo de uma vida em Cristo. Agora sim, pelo que então devemos... Bom, sofrimento por Cristo, já vimos aqui, não há do que se envergonhar, porque estamos seguindo os mesmos passos do nosso Salvador, o qual sofreu como justo, fazendo a vontade de Deus. E em tudo, meus irmãos, o nosso sofrimento por Cristo não é motivo de vergonha, mas é motivo de glorificar a Deus. Tudo converge para a glória de Deus, inclusive o nosso sofrimento. E o terceiro e último ponto desse sermão é: devemos considerar o sofrimento, porque o juízo de Deus começa pelo seu povo. Verso 17 e 19, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Meus irmãos, o juízo começará por nós, pela igreja, viu? Fica pensando que é lá pelos ímpios, não. O fogo ardente surge no meio de nós para provar os que são verdadeiros. Porque os que estão lá já são distintos como falsos. Agora, no nosso meio, vai começar a depuração para provar os que são verdadeiros. Começará por aqueles que foram chamados a coparticiparem dos sofrimentos de Cristo. Se existe uma dificuldade considerável para os que obedecem ao Evangelho e querem viver uma vida onde por vezes o sofrimento será constante por amor a Cristo, imagine para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Imagine, meus irmãos, para aqueles que não têm esperança, que a esperança é limitada a essa vida, e que não têm expectativa nenhuma do porvir, da vida eterna, da eternidade, do descanso eterno, do galardão vindouro. Imagina para eles como será difícil. E o que o apóstolo Pedro diz é:
Se é com dificuldades que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pedro faz uma citação direta aqui de Provérbios 11:31. Se é com dificuldade que somos salvos, em qual sentido? A obra de Cristo foi perfeita e já exigiu um sacrifício. Mas ainda essa obra sobre nós produz santificação, em que nós temos que negar a nossa carne todos os dias, claro, pelo poder do Espírito Santo, mas até para buscar o poder do Espírito Santo para negar a carne é uma dificuldade. Então Pedro, reconhecendo isto, nos informa: se é com dificuldade que o justo é salvo, o que vai ser do ímpio? Se para os que obedecem o Evangelho é difícil, e para aqueles que não obedecem? E para aqueles que não têm esperança? E para aqueles que, quando chega o sofrimento, a primeira opção é dar cabo da própria vida, é se desesperar, é se aprofundar num tremendal de depressão? O que fazer? É por isso que o que nos move é a esperança futura. E aí Pedro encerra dizendo: por isso também os que sofrem segundo a vontade de quem? Então nós temos que considerar que há uma vontade de Deus no nosso sofrimento. Pastor, isso é difícil demais de aceitar, mas é bíblico. Toma o café amargo, o chantilly do café com café amargo, lembra? As duas partes da Escritura. Pois os que sofrem segundo a vontade de Deus, o que devem fazer? Encomendem a sua alma ao fiel Criador. Como? Na prática do bem. Então o que Pedro está nos dizendo? Encomendar a alma é literalmente se santificar. O que quer dizer santificar? Separar. Então, quando você diz assim: olha, eu encomendei algo, ou então alguém diz: isso aqui está encomendado, ele está querendo dizer que está separado, tirado à parte para alguém. Então Pedro está dizendo: santifiquem-se, se separem, se reservem, se ofereçam inteiramente para Deus, o fiel Criador. Como? Na prática do bem. Porque quando o sofrimento vier, você ao menos estará sofrendo por fazer o que é bom, por bem, sofrendo pelo amor de Cristo. Nos reservamos para Deus, nos coparticipando dos sofrimentos de Cristo, mas também na expectativa de participarmos da sua glória futura. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós. E quando vier o fogo ardente no meio de nós, não estranhe, não fique admirado. O que está acontecendo? É o fogo que está vindo para depurar, para te testar. Que Deus em Cristo se apiede de nós. Oremos.